Peguei uma doença do meu marido, que trabalhava em um IML e praticava sexo com cadáveres. Eu já estava casada há 7 anos, quando meu marido, depois de fazer um curso, começou a trabalhar em um IML como tanatopraxista. Eu fiquei meio tensa no começo, pois sempre fui medrosa e sempre achava que algo acompanharia ele até em casa, mas aos poucos fui me acostumando. Uns 2 anos depois que ele começou nesse novo emprego, eu comecei a sentir ele meio estranho. Chegava tarde do trabalho, preferiu trocar de horário e passou a trabalhar à noite. Nesse meio tempo, comecei a ter muitos pesadelos com cadáveres, sempre de mulheres, e elas me seguiam na rua todas, chorando muito. E no final da rua estava meu marido parado, e elas apontando o dedo para ele, como se estivesse o acusando de algo. Tive esse mesmo pesadelo seguido por uns 3 dias. Não cheguei a comentar com ele, guardei isso para mim. Até que, em meados de 1997, comecei a passar muito mal. Tontura, vômito, corrimento e verrugas na área íntima. Passei no ginecologista e, para minha surpresa, o exame constatava que eu havia pego uma bactéria de cadáver, cadaverina. O médico me perguntou se eu tinha tido relações sexuais com alguém que trabalhava no IML. Eu fui direta e disse que sim, meu marido. Ele me aconselhou a falar com ele e a denunciá-lo, pois foi exatamente isso que eu fiz. Ele se defendeu, dizendo que só tinha feito uma vez por curiosidade, mas não acreditei nele. Eu fiquei com feridas na boca, perdi meu emprego, pois meu cheiro íntimo era insuportável. Entrei em depressão profunda. Demorei anos para me recuperar, nunca mais me casei, não consigo mais pensar em sexo. Ele passou alguns meses preso, foi embora para outro estado e nem sei o que anda fazendo da vida. Eu conheci uma das piores doenças mentais de um ser humano, porque para mim isso é uma das piores perversidades que alguém poderia fazer. Meu pai arrumou uma amante e mantinha minha mãe trancada no porão. Eu tinha 10 anos e me lembro dela implorando para sair. Meu pai tinha 47 anos, minha mãe era da mesma idade. Ele conheceu a amante num bar próximo de casa. Ela tinha 25 anos, era usuária. Quando minha mãe soube, quis ir embora de casa e meu pai a espancou e a trancou no porão. Eu era a mais velha de 5 irmãos. O mais novo tinha 1 ano e meio. Ele ameaçava ela o tempo todo. Dizia que, se fosse embora, ele iria tirar nós dela. Então ela parou de lutar, apenas ficava quieta naquele porão gelado e escuro. Ele alimentava com o que sobrava das comidas que a gente comia. Uma vez peguei uma banana para dar para ela e acabei apanhando muito. Então ela me proibiu de fazer isso para que eu não apanhasse novamente. Eu não ia para a escola, ele me tirou e me mantinha em casa também, quase em cárcere privado. A amante dele tinha tudo: roupas, comidas e passeios. Uma vez ele a levou para o porão e teve relações com ela na frente da minha mãe. Eu escutava ele humilhando minha mãe e a amante rindo muito. Minha mãe adoeceu, teve pneumonia, me lembro dela queimar de febre. Eu chorava de tristeza, não aguentava mais o sofrimento da minha mãe. Eu cheguei a implorar para o meu pai e acabei levando um chute na boca, pois estava ajoelhada perante a ele, implorando para ele levar minha mãe ao médico. Meus irmãos viviam com fome, meu irmãozinho mais novo vivia com assaduras. Eu não sabia como cuidar direito dele. As crianças não via a luz do sol. A gente ficava o tempo todo preso em casa. Uma vez, a amante do meu pai chegou lá com um bolo imenso de chocolate. O cheiro era maravilhoso. Ela comeu na nossa frente, ofereceu um pedaço para nós, mas jogou no chão e fez a gente comer igual cachorro. E a gente o fez, pois estávamos morrendo de fome. Guardei um pedaço na boca e desci para o porão para poder dar para minha mãe. Sei que foi nojento, mas era o único jeito dela comer alguma coisa. Ela ainda estava queimando em febre. Pinguei algumas gotas de pirona para ela. Era a única coisa que ele deixava para ela tomar. Não tínhamos parentes próximos e os vizinhos não ligavam para nós. Eu levantei no meio da noite e fui até a minha mãe, escondida deles.
ela, com muito custo, me pediu que eu a ajudasse a acabar com o sofrimento dela. Me pediu para ir até a cozinha pegar uma faca. Eu já sabia o que ela queria que eu fizesse. Ela queria que eu colocasse a faca na mão dela, que ela iria fazer o resto. Eu comecei a chorar muito. Foi quando ela começou a olhar para o canto daquela parede escura e começou a chorar. Ela disse que estava vendo uma senhora com um véu azul e que estava falando para ela aguentar até o amanhecer, que tudo mudaria. Minha mãe me olhou e pediu para eu subir para o quarto. Quando deu umas 7 e pouca, bateram na porta. Era a polícia. Alguém que passou na rua viu pela janela que mal ficava aberta a amante do meu pai fazendo a gente comer bolo no chão e avisou a polícia sobre os maus tratos. Eu avisei os policiais que minha mãe estava no porão. Eles a resgataram e a levaram para o hospital. A polícia levou os dois presos. Nós ficamos no abrigo até a minha mãe se recuperar e ela rapidamente se recuperou. Arrumou um emprego, alugou uma casa e nos criou com todo o amor do mundo. Meu pai nunca mais nós vimos, só soube que faleceu da pior forma na prisão, na mão dos outros presos. A amante que ficou 2 noites na cadeia se envolveu com o traficante, o traiu e foi assassinada, com requinte de crueldade. Isso aconteceu há 25 anos atrás. Hoje moramos em Osasco. Sou médica oncologista. Minha mãe é uma jovem idosa, muito feliz, faz exercícios, sai com as amigas e é muito amada por todos nós. Meus irmãos são todos formados, 3 deles moram fora do Brasil, mas todos os anos vêm nos visitar e ajudar a minha mãe financeiramente. Contudo, todos nós a mimamos muito, porque se existe alguém que merece o mundo, é a minha mãe. Se o amor tem formato, esse formato se chama Dona Heloísa. Meu pai estava desaparecido há mais de 10 anos. Só descobrimos a verdade quando fomos reformar a casa da minha mãe para vender, pois ela havia falecido há poucos meses. E no quarto que ela dormia, embaixo da cama, foi encontrado a ossada do meu pai e por um pedreiro amigo do meu marido. Dentro dessa cova havia roupas dele, documentos e também a ossada do cachorro dele, que na época achávamos que ele tinha levado por não largar o cachorro por nada. Eu e meus irmãos puxávamos na memória na época. Minha mãe estava de caso com um vizinho. E quando meu pai desapareceu, poucos dias depois, ela já estava com esse vizinho e sempre falou do meu pai no passado, como se ela soubesse que ele estava morto. Minha mãe era narcisista, uma pessoa ruim e muito falsa. Ela odiava meu irmão mais novo, que faleceu aos 22 anos por intoxicação alimentar. Nunca foram a fundo para investigar. Isso foi em 1989. E éramos muito pobres. Como tínhamos uma tia de idade que morava com a gente, irmã da minha mãe, essa tia já nos seus 87 anos e muito doente, um doce de mulher. Eu e meus irmãos decidimos junto ao nosso amigo predeiro não expor os fatos a ninguém. Pegamos a alçada e fizemos um túmulo em homenagem ao meu pai. Não adiantaria mais nada, pois a culpada já estava morta, e não queríamos assustar a minha tia, que não merecia passar por isso. Eu e meus irmãos nunca mais tocamos no assunto. Temos certeza de que foi ela a responsável pela morte do meu irmão e do nosso pai. Me lembro que quando meu pai desapareceu, ela dizia ver o fantasma dele pela casa. Disse que ele perturbava ela e tudo mais. A gente dizia que não era verdade, pois achávamos que nosso pai estava vivo. Mas hoje tenho certeza que ela via esse fantasma sim, mas era a consciência pesada dela por ter colocado o amante dentro de casa e deitar com ele na cama em cima da cova que ela enterrou o meu pai. Sou de Criciúma e esse episódio triste da minha vida aconteceu em novembro de 1990. Observação: após contratarem um advogado, o caso foi periciado e prestaram queixa. A minha sogra me odiava. No velório dela entrou uma vespa na minha garganta que quase me matou. Minha sogra sempre me odiou.
Disse que eu era vagabundo demais, coisa que nunca fui. Sempre trabalhei, sempre fui independente, mas o que acontecia é que ela amava a ex do meu marido. Ela sempre deixou claro que me odiava e que um dia eu iria me arrepender de ter separado os dois, coisa que era mentira, pois quando eu conheci ele já estava separada há 8 meses. Tenho 2 filhos, os quais ela odiava também, e fazia questão de ficar jogando pragas na gente, dizendo que os meus filhos seriam marginais e coisas piores. Ela morreu de infarto fulminante. Eu não queria ir ao velório, mas meu marido insistiu. Já na porta da capela, senti um mal-estar horrível. E também senti uma mão gelada no meu pescoço. Quando virei as costas para sair da capela, uma vespa enorme entrou na minha boca, indo parar na minha garganta. Comecei a ficar sem ar. Meu marido batia nas minhas costas. E depois de uns minutos, consegui cuspir a vespa. Era aquela mamangava. Os médicos ficaram horrorizados de como consegui aquela proeza. Não era uma mosca pequena. Quem conhece sabe que elas são enormes. Danificou todas as minhas cordas vocais. Tenho muita dificuldade na fala. Tenho certeza que foi obra daquela mulher que era tão ruim que, mesmo depois de morta, conseguiu me fazer um mal.